Hoje trazemos para o nosso estudo um tema que tem causado muitos debates entre o povo adventista e não só. Os 144.000 serão simbólicos ou literais? Iremos abordar também a grande multidão que nos fala o livro de Apocalipse. Iremos ter também um estudo posterior referente aos 144.000, mas relacionados com o selamento. Porque também é muito importante sabermos se estamos então no tempo do selamento. E o tema do selamento está muito ligado aos 144.000. Mas hoje no nosso estudo vamos apenas focar o aspecto se é simbólico ou literal. Muitos dizem que este não é um tema de salvação e então acham que é melhor não ser abordado. Isto ouvimos muitas vezes entre os nossos irmãos adventistas. Mas tal como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 13 versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus deu-nos uma base bíblica em relação aos 144.000. Não podemos dizer que não é tema de salvação, porque realmente é tema de salvação, meus irmãos. Temos que entender porque é que muitos apresentam teorias de um lado e do outro, dizendo uns que é simbólica e outros que é literal. E no fim de contas, em que é que ficamos no meio disto tudo? Temos que nos basear num assim diz o Senhor. Vamos então ao nosso texto-chave que se encontra em Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 4. Este é o nosso texto-chave. Se lermos a partir do versículo 1, veremos que os anjos estão a reter os 4 ventos. Mas vemos todavia que os 144.000 não tinham selados, e então no versículo 4 diz-nos então o seguinte: E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Leiamos agora Apocalipse 14 e o versículo 1. E aqui podemos ver que se apresenta novamente este grupo tão especial que o apóstolo João, o vidente de Patmos, está a confirmar. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então o Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham nas suas testas, ou frontes, inscrito o nome de Deus Pai. Através destes dois textos vamos basear o nosso estudo para sabermos se este número é simbólico ou literal. É nisto que nos vamos focar. Vamos usar várias fontes da palavra do Senhor, que é a nossa luz, a Bíblia e os livros de Espírito de Profecia, e em particular um livro muito especial que é Primeiros Escritos. Iremos também estudar um pouco sobre o que nos disse o pioneiro Urias Schmidt. E vamos também basear um pouco o nosso estudo neste livro dos irmãos Colin e Russell Standish, com o título Os 144.000, a grande multidão e o retorno de Jesus. Fazemos antes de mais uma ressalva para podermos dizer que só consideramos como inspirados a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia. Contudo, a própria irmã Ellen White nos aconselha vivamente a estudarmos e a reimprimirmos os livros dos nossos pioneiros. Logicamente que os irmãos Standish também não foram inspirados por Deus diretamente, mas certamente o Espírito Santo os ajudou, tal como aos pioneiros, a escreverem para o povo de Deus remanescente. Como já tinha dito no nosso estudo anterior, eu tive o privilégio de conhecer estes irmãos Standish. Eles foram homens fiéis ao Senhor. Serviram no início como líderes na Igreja Adventista do Sétimo Dia durante vários anos, mas depois iniciaram os seus próprios ministérios de sustento próprio. Colin nos Estados Unidos e Russell na Malásia, mas ambos nasceram em Melbourne, na Austrália. Contudo, estes irmãos Standish sempre estiveram na linha de interpretação profética e historicista, ou seja, seguiram a linha dos pioneiros adventistas. Foram pastores conservadores. Aliás, um deles até foi médico também, o Russell. Por isso, vamos retirar deste livro alguns pensamentos que nos parecem muito oportunos. Quem são os 144.000? Esta é uma pergunta que nós próprios a devemos fazer.
E então vamos citar aqui uma passagem do livro dos Irmãos Standis, que nos diz: é de se esperar que existam muitas teorias relativas aos 144 mil. Quem são eles? Porque nada é dito sobre eles no Antigo Testamento. Porque não foram apresentados por Cristo durante o seu ministério terrestre, ou pelo menos pelos apóstolos nas suas cartas apostólicas. É deixado para o último livro da Bíblia que este grupo de cristãos fiéis, único no mundo, seja introduzido. Obviamente existem muitas teorias, queridos irmãos, em relação a quem são os 144 mil. No mundo evangélico existem então imensas teorias e por isso nós devemos conhecer a maioria delas para as podermos refutar com a palavra de Deus. Porque muitos tiram teorias de um lado, outros teorias do outro lado e também existem várias teorias dentro do Adventismo em relação aos 144 mil. Mas vejamos algumas destas teorias dos 144 mil. Obviamente, existe apenas uma explicação correta quanto à identidade dos 144 mil. Alguns expositores bíblicos estão convencidos de que os 144 mil são um número literal. Literal significa que tem que ser um número preciso, ou seja, nem mais nem menos do que um número especificado. 144 mil santos vivos. Têm que ser literais, ou seja, número exato. Mas alguns propõem que os 144 mil são um número literal, mas com a ressalva de que conduzem a grande multidão ao reino de Cristo. Outros estão igualmente convictos de que os 144 mil são um número simbólico e se referem a um grupo muito maior do que apenas 144 mil indivíduos. Aqui podemos entrar no campo da especulação e dizer que os 144 mil podem ser 144 milhões de santos vivos ou milhões de milhões, porque para eles o número é simbólico e então tudo vale. Alguns creem que os 144 mil representam judeus literais. E porquê é que eles afirmam isto? Porque em Apocalipse capítulo 7 diz que os 144 mil fazem parte das 12 tribos de Israel, ou seja, 12 mil de cada, que totaliza 144 mil. Mas sabemos que o povo judeu não é mais o povo escolhido. Com a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, nós sabemos que o povo judeu não é mais o povo escolhido desde o ano de 34 depois de Cristo. Agora o povo escolhido de Deus são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E desde 1844, o povo de Deus são os adventistas do sétimo dia que proclamam a mensagem dos 3 anjos. E como querem que representem os judeus literais, eles dizem que acabarão por ser salvos pelo facto de entrarem nas fileiras do cristianismo. Alguns dizem que, porque o número é literal, portanto os indivíduos que compõem este número devem ser também judeus literais. Estas são então as principais teorias nas igrejas evangélicas. Mas hoje vamos ver o que nos diz a Bíblia e o que nos diz o Espírito de Profecia. Muitos falam também do rapto secreto. Os evangélicos creem no rapto secreto, a maioria deles. E eles creem que os 144 mil farão parte do rapto secreto, que para eles ocorrerá até à vinda de Cristo. Isto é o que eles dizem. Veja o que é que nos diz o pastor evangélico Tim LaHaye sobre os 144 mil. Diz ele: os 144 mil estão compostos de 12 mil filhos de cada tribo de Israel. Não existe nenhum gentio entre eles. Meus irmãos, isto não tem qualquer cabimento. Mas para estes pastores evangélicos apóstatas, eles consideram que a Palestina e os israelitas são literais, como sendo ainda o povo de Deus. E muitos deles creem que se irá construir até o 3º templo em Jerusalém para a adoração ao Deus do céu. Por isso, eles têm estas interpretações tão descabidas também sobre os 144 mil. Aqui mais abaixo, eles sugerem que uma função plausível para os 144 mil
é que eles podem constituir um remanescente judeu que será fisicamente preservado durante a tribulação. E para eles esta grande tribulação ocorre entre o arrebatamento secreto e a segunda vinda de Cristo. Por isso é tão importante que nós, como adventistas do sétimo dia, conheçamos bem as profecias de Apocalipse e Daniel. É fundamental também que entendamos bem as 70 semanas de Daniel do capítulo 9, pois é aqui onde estes evangélicos, que foram infiltrados pelos métodos de interpretação futurista e preterista, que são jesuítas, como já tínhamos visto em estudos anteriores, eles dizem isto, portanto, com métodos desta falsa interpretação profética. Vemos agora aqui no segundo parágrafo que no mundo evangélico existe também a interpretação de que o número é simbólico, enquanto que os que o compõem são os judeus literais. Há ainda outros que acreditam que tanto o número quanto as pessoas devem ser aceitos como simbólicos, ou seja, que os judeus simbolizam os fiéis do fim dos tempos e o número 144.000 é simbólico de uma vasta multidão. Esta posição é defendida por muitos que rejeitam, com razão, a doutrina não bíblica do arrebatamento secreto. Vamos agora ver algumas teorias sobre os 144.000 no mundo adventista. No adventismo podemos ver que existem várias teorias em relação aos 144.000. Atualmente a maioria dos adventistas creem que o número é simbólico. E um dos argumentos que utilizam é que, como as tribos são simbólicas, o número também necessariamente terá que ser simbólico. Muitos adventistas pensam que os 144.000 irão ser os primeiros a serem selados, ou seja, que os próprios adventistas vão constituir esse grupo e vão evangelizar a grande multidão. Eles dizem que quando for promulgada a lei dominical, os adventistas vão ser os selados e irão pregar à grande multidão. Estas são teorias no adventismo atual, mas que são incoerentes com a palavra de Deus. Existe uma passagem da Mensageira do Senhor no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174, e no terceiro parágrafo, em que muitos interpretam mal esta passagem e dizem que nós não devemos estudar o assunto dos 144.000. Mas esta passagem é tirada fora do contexto. Mas vamos então ler esta passagem. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144.000. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de sem dúvida saber em breve. Então, muitos utilizam esta passagem e dizem que não é importante estudar o assunto dos 144.000. Mas a Mensageira do Senhor não está aqui a dizer que não seja importante. Vejamos bem que ela aqui o que nos está a dizer é que pessoas vão constituir os 144.000. Ou seja, não podemos estar a especular se eu ou tu ou os outros irmãos na fé vão fazer parte deste número. Isso só Deus o sabe, porque até Jesus voltar ainda se passarão vários acontecimentos. Alguns apostatarão, outros falecerão, outros poderão ser mártires. Por isso, ela nos disse que não podemos saber que pessoas vão constituir esse grupo. A chave desta passagem, aliás, está precisamente em duas palavras e são elas: que pessoas? Sou eu? És tu? É o irmão X? É o irmão Y? Etc. É isso que não nos compete saber. Então esta passagem nada tem a ver com não devermos estudar o assunto dos 144.000. É essencial para nós sabermos o que são e não que pessoas fazem parte dos 144.000. Os 144.000 pelo pioneiro Uriah Schmid. O pastor Schmid escreveu um estudo sobre os 144.000 e que foi publicado na Review Underworld de 10 de agosto de 1897. Mas, infelizmente, a grande maioria do nosso povo adventista desconhece completamente este artigo. Este artigo também existe em folheto com o mesmo nome.
E então ele diz-nos o seguinte: numerosas perguntas foram recebidas ultimamente a respeito dos 144.000 trazidas à luz em Apocalipse 7. Quem são eles? Em que época do mundo eles se desenvolvem? O número deve ser tomado num sentido estritamente literal ou é um número simbólico? Aqui o pastor Schmidt fazia a pergunta aos leitores se o número deveria ter-se em conta como literal ou simbólico. E então ele continua: ou é um número simbólico, significando um grupo maior e indefinido de alguma classe particular. Este número é mencionado pela primeira vez em Apocalipse 7 e as circunstâncias sob as quais eles são apresentados fornecem uma indicação muito clara, de maneira geral, para a aplicação correta. Os pioneiros estudavam muito acerca das profecias e também acerca dos 144.000, porque eles fazem parte da profecia. Por isso não é de estranhar que na revista oficial da Igreja de então surgisse este longo artigo do pastor Schmidt sobre os 144.000. Vamos então ver alguns exemplos bíblicos. Vamos agora ao livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Aqui a palavra de Deus apresenta-nos um número definido, ou seja, literal, um número preciso, um número conciso em relação aos 12 apóstolos. Quantos apóstolos eram? Eram 12. Ou este número seria simbólico? Eram 12 apóstolos literais ou definidos. Vejamos agora no Antigo Testamento o livro de Juízes, capítulo 7 e versículo 6. Nos tempos de Gideão, quando eles tomaram a água e foi feita aquela seleção dos homens para irem à batalha. E diz-nos então o livro de Juízes: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aqui é-nos mostrado um número definido em relação aos 300 homens, e o número é literal. Existem muitos outros exemplos bíblicos e vamos ver mais alguns. Vamos agora a Ezequiel capítulo 8 e versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Aqui podemos ver também que a Bíblia apresenta-nos um número definido nesta visão de Ezequiel, quando ele viu as abominações que estavam a fazer o povo de Israel. Continuando no livro de Ezequiel, vamos agora ao capítulo 11 e ao versículo 1. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Banaia, príncipes do povo. Aqui vemos novamente que eram 25 homens que estavam a adorar o sol. No livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 15, no sermão que deu o apóstolo Pedro, havia um número definido de pessoas que estavam ali reunidas. E o versículo diz-nos então o seguinte: e naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Temos mais aqui, nesta vez, um número preciso: 120 pessoas. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 25 e versículo 7, que nos diz o seguinte: e era o número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Aqui está a falar-nos sobre o número de músicos. E quantos músicos eram? 288. Na saída do Egito, quantos israelitas saíram do Egito? Vamos então ler Êxodo capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote,
cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Temos aqui 600 mil homens. Serão simbólicos? É óbvio que não. Leiamos agora Números, capítulo 13, versículo 28. Pelo número contado de todo o homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Aqui é-nos apresentado todos os varões de 1 mês para cima. E quantos eram? 8.600. Seria um número simbólico? Claro que não era. Vamos só ver mais um exemplo bíblico em como o número é literal e não simbólico. Em Números capítulo 3 está aqui a falar-se no censo de Israel após a saída do Egito. E no versículo 46 é-nos dito que todos os contados eram 603.550. Por que razão este número seria simbólico também? Não tem também o mínimo cabimento. Poderíamos ver muitos outros exemplos bíblicos em paralelo com 144 mil. A Bíblia apresenta-nos um número preciso, ou seja, literal. Esta é uma regra bíblica. Não tem qualquer cabimento chegarmos a Apocalipse capítulo 7 e ao capítulo também 14, em que se fala dos números de 144 mil, e aí mudarmos a regra, dizendo que este é um número simbólico. Isto é uma tremenda incoerência, meus irmãos. Muitos argumentam que se dissermos que o número é literal, então também temos que dizer que as tribos são literais. Dizem que não podemos então dizer que os 144 mil são literais e as tribos serem simbólicas. Para eles, ou é tudo simbólico ou é tudo literal. E também argumentam que, como o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, os 144 mil também deverão ser um número simbólico. Isto é o que muitos argumentam. Dizem que o livro de Apocalipse é todo simbólico e não pode haver nada literal no livro de Apocalipse. Mas aqui temos um claro exemplo em Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 20, em que podemos ver que as 7 estrelas, e em relação às 7 igrejas também, temos também os 7 castiçais, e nós podemos ver que o número destas igrejas é um número literal. E o número dos 7 castiçais também é literal. E os judeus são simbólicos. Mas leiamos este texto. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que é que representam as 7 estrelas? Como diz aqui o texto, as 7 estrelas representam anjos e os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. E de uma forma muito simples, chegamos à conclusão que o número é literal, mas a forma como são representados é simbólica. Então não podemos dizer que tudo o que está escrito no livro de Apocalipse é simbólico. Em relação às profecias de Daniel, por exemplo, Daniel 2, que fala-nos de Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o número que representavam era literal. Ou seja, havia 4 reinos que se sucederam. Mas depois, em capítulos mais à frente, também novamente no livro de Daniel, a forma como eram representados pelo leão com asas de águia, pelo urso com 3 costelas em sua boca e erguendo-se mais de um lado, pelo leopardo com 4 asas e o quarto animal como sendo uma besta terrível e espantosa, todos estes animais eram simbólicos. Ao irmos ao livro de Daniel, mais propriamente às 2300 tardes e manhãs, que se encontra em Daniel capítulo 8, versículo 14, podemos constatar que o número é literal. São 2300 tardes literais e 2300 manhãs literais. Mas sabemos que tarde e manhã significa um dia de 24 horas. E então temos 2300 dias. Então, aplicando o método de interpretação historicista de um dia por ano, temos então 2300 anos. Mas o número mantém-se inalterável.
O número nesta profecia é literal, mas a forma como é representado é simbólico. E se continuarmos no livro de Daniel, no capítulo 12, temos aí os 1260 dias, os 1290 dias e os 1335 dias. O número aqui também é literal, mas a forma como é representada é simbólica. E porquê? Porque se aplica um método de interpretação profética dia por ano. E então estes dias passam a representar anos na profecia. Como adventistas do sétimo dia, devemos saber que os números são sempre literais, mas a forma como eles são representados poderão ser simbólicos. Este é o verdadeiro método de interpretação que Deus concedeu ao movimento adventista. Por isso, os 144.000 têm que representar um número literal e não como alguns hoje já estão afirmando que serão 144.000 grupos de adventistas. Isto não tem um mínimo de coerência. A palavra de Deus não é uma manta de retalhos para interpretarmos a nosso belo prazer. Temos agora aqui neste slide uma tabela comparativa das tribos de Israel. À nossa esquerda temos as 12 tribos mencionadas no Antigo Testamento, mais propriamente no livro de Números, capítulo 1 e nos versículos de 4 até ao 15. Mas depois, se formos ao livro de Apocalipse, no capítulo 7, e dos versículos 4 ao 8, temos também representadas as 12 tribos de Israel. Mas se constatarmos com cuidado, podemos verificar que existem alterações entre a primeira lista de tribos e a segunda lista. Na primeira lista e na segunda não temos qualquer alteração de tribos entre a primeira e a quinta, ou seja, temos Ruben, Simeão, Judá, Issacar e Zebulon. Mas na primeira lista, em Números capítulo 1, como sexta tribo, temos a tribo de Efraim. Mas em Apocalipse, a tribo de Efraim é substituída pela de José. Temos também outra alteração em relação à tribo de Dan. Esta aparece em Números, mas em Apocalipse é substituída pela tribo de Levi. Nós queremos que esta tribo de Dan tenha sido excluída no Novo Testamento, mais propriamente em Apocalipse, porque ela se tornou uma tribo rebelde e por isso ela foi excluída. Como podemos constatar, existem duas alterações no livro de Apocalipse para o livro de Números em relação às tribos de Israel. Por estas modificações, podemos concluir facilmente que não existem mais tribos literais. O que está aqui em causa não é em ter que pertencer a uma destas tribos, porque estas tribos se dissiparam no tempo. E o próprio apóstolo João substitui 3 destes nomes destas tribos. Então, facilmente chegamos à conclusão que as tribos são simbólicas, mas o número de 144.000 é literal. Esta é a aplicação bíblica para todos os números bíblicos. As tribos têm a ver com o caráter de cada uma delas. Vamos agora ver algumas passagens da Mensageira do Senhor em relação ao número dos 144.000. Temos aqui o livro de Primeiros Escritos. Vamos ler esta passagem que se encontra na página 14 e no primeiro parágrafo que nos fala sobre os 144.000. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Vemos logo aqui no início que os santos, mesmo nos momentos finais da história desta terra, ouvirão o anúncio do dia e da hora da vinda de Jesus. Contudo, para os ímpios esta voz de Deus a anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus será para eles como a voz de um trovão. Mas o mais interessante ainda para o nosso estudo de hoje nesta passagem está na segunda frase. Diz-nos que os santos vivos estão em número de 144.000. A Mensageira do Senhor, de forma bem enfática, diz que os santos vivos estarão em número de quantos? De 144.000.
Ou seja, não pode ser um número simbólico, pois a expressão em número de revela nitidamente que é um número definido, conciso, literal. A expressão não deixa qualquer dúvida sobre isso. Era assim que se pensava e se cria no Adventismo há bastantes anos. Havia consenso sobre o número literal, os 144 mil. Foi assim que Deus revelou à irmã White que os 144 mil eram um número literal. Também foi assim que os pioneiros adventistas ensinaram durante toda a sua existência. Em 1863 diz-nos a Mensageiro do Senhor que existiam 3.500 membros de igreja. Contudo, quando a igreja adventista começou a crescer muito em membros e que facilmente nos meados do século XX ultrapassou o número de membros batizados de 144 mil, então começou-se a entrar num dilema. Então como é que vamos justificar às várias centenas de milhares de membros que os 144 mil é um número literal e que serão compostos de adventistas do sétimo dia que não passarão pela morte e estarão presentes na segunda vinda de Cristo? E então a forma dos líderes darem a volta a este problema, que não é um problema em si, foi começarem a ensinar que os 144 mil eram um número simbólico. Então, atualmente, com a leveza com que se aceitam novos membros, a grande maioria deles são batizados sem a mínima preparação e conversão. Os números de membros a nível mundial ascendem a mais de 22 milhões. Hoje, então, para a esmagadora maioria dos adventistas, este número é simbólico, pois os líderes que estão só preocupados com os números e não com as conversões a Cristo, ensinam que os 144 mil correspondem a muitos milhões de pessoas. Entendem agora, meus irmãos, porque é que este é mais um dos pontos de doutrina que a corporação adventista modificou ao longo dos anos? Quadrado perfeito. Continuemos com o livro de Primeiros Escritos, mas agora vamos à página 16. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para um mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra as colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o altar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Este quadrado perfeito dos 144 mil deverá obrigatoriamente ser um número literal. Na página 14 já nos afirmava a irmã White que o número era literal. Mas agora aqui ela está a falar-nos que os 144 mil formam um quadrado perfeito. E para haver esta perfeita simetria, logicamente que tem que haver um número que seja literal. Leiamos agora o que nos diz a página 287 do mesmo livro. Os santos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram o seu Senhor nos ares. E o carro movia-se para cima em direção à santa cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos num quadrado perfeito, com Jesus no centro. Vemos novamente aqui os 144 mil num quadrado perfeito e como o nosso Salvador ao centro desse quadrado. É uma passagem bela neste livro, dos Primeiros Escritos, página 287. Até aqui, então, nós vimos que a Mensageira do Senhor nos confirma que os 144 mil são de facto um número literal. Vamos ver agora o que nos diz o pioneiro Uriah Schmidt. Voltamos novamente ao artigo publicado pelo pastor Schmidt na Review on the Herald de 10 de agosto de 1897. E diz-nos a certa altura este artigo o seguinte: o número 144 mil deve significar um número definido, ou seja, um número preciso, um número literal, composto de muitos indivíduos. Não pode representar um número maior, mas indefinido. Ele está aqui também a afirmar que os 144 mil tem que ser um número definido, preciso, literal, que não pode representar um número maior, um número simbólico. Continua o pastor Schmidt. Pois no versículo 9 é introduzido outro grupo que é indefinido nas suas proporções
e por isso é mencionado como uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Então temos aqui um contraste entre a grande multidão, a qual não nos é revelado um número, e os 144 mil, que é outro grupo, mas com um número definido. Obviamente que Deus sabe o número da grande multidão, mas não nos revelou. Se os 144 mil fossem concebidos para representar um número tão indefinido, então João teria dito no versículo 4: e foi selada uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas em vez disso, diz ele, 144 mil, 12 mil de cada tribo em número, que pode ser facilmente enumerado. A razão desta distinção é evidente se considerarmos a inumerável multidão do versículo 9 como sendo todo o exército dos redimidos, que terão parte na primeira ressurreição, e os 144 mil como cristãos que estarão vivos na terra quando Cristo aparecer. No nosso próximo estudo iremos ver se os 144 mil começaram em 1844 a ser numerados, que essa é uma teoria que têm os adventistas reformistas, ou se são apenas os santos vivos que passam pela grande tribulação sem verem a morte. Mas agora vamos estar focados em relação ao número. Os pioneiros criam, tal como Irmão White, que os 144 mil eram, sem dúvida, um número literal. Eles estavam conscientes que o povo final remanescente iria ser um muito pouco. Basta lermos os livros do Espírito de Profecia para facilmente chegarmos a essa conclusão. Existem atualmente muitos irmãos que ficam desanimados pelo facto do número daqueles que passam pela grande tribulação sem ver a morte serão apenas 144 mil indivíduos. Se hoje Deus nos mandar ao descanso e se nós formos fiéis à sua palavra, nós faremos parte dos redimidos, meus irmãos. Contudo, já não faremos parte do grupo dos 144 mil, mas faremos parte dos redimidos. Então, em relação aos 144 mil, muitos irmãos, pelo facto do grupo ser literal, então dizem que é um grupo que já está fechado, um grupo que está limitado, e então questionam: porquê é que eu me vou esforçar na vida cristã se ela está reservada para tão poucos eleitos? Muitos pensam assim. Mas temos que ter em conta que este grupo é um grupo especial, que constitui os santos vivos que não passam pela morte. Voltamos a realçar que se morrermos hoje, mas se tivermos permanecido fiéis a Deus, guardando a lei de Deus e refletindo o caráter de Jesus, seremos também salvos como serão os 144 mil. A diferença é que os 144 mil são, como acabámos de dizer, um grupo muito especial. Só Deus sabe quem irá mandar ao descanso ou não. Quantos membros haviam em 1863? Vamos ver o que nos diz a mensageira do Senhor no seu livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 276, e no primeiro parágrafo. Pouco depois da organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em maio de 1863, quando a Igreja contava 3.500 membros, Ellen White recebeu uma visão chamando a atenção dos adventistas para a importância da boa saúde e a íntima relação entre o bem-estar físico e a vida espiritual. Este aspecto dos 3.500 membros já nós tínhamos abordado e falado mais atrás. Portanto, vamos continuar com o nosso estudo e agora sobre a grande multidão. Ela é abordada em Apocalipse no capítulo 7 e nos versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei. Depois de que visão? Dos 144 mil. E eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui temos que ver que o profeta João vê uma grande multidão, mas diante do trono de Deus. Imaginemos que estamos a visualizar o trono de Deus e em frente dele está a grande multidão.
O profeta João vê este trono de Deus no céu. Mas em Apocalipse 7, do versículo 1 em diante, onde se fala dos 144 mil, o apóstolo João vê a visão dos 144 mil que estão na terra, que ainda não haviam sido selados. É isso que vê o apóstolo João. Mas no versículo 9, ele vê a grande multidão que já está no céu. Estamos a entender a diferença dos 144 mil para a grande multidão. É que a grande multidão estava diante do trono do Cordeiro, que está no céu, e trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Vamos ao versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Diferentes grupos. A grande multidão mencionada em Apocalipse 7 tem sido um quebra-cabeças para muitos ao longo dos séculos. Esta afirmação é feita pelos irmãos Standish. Eles mesmos reconhecem que durante muitos anos não tiveram uma convicção definida em relação à entidade exata da grande multidão, ouvindo várias explicações e interpretações dentro do Adventismo. Continuam eles a dizer: há alguns que creem que a grande multidão são aqueles que são convertidos pelos 144 mil, a que eles identificam como adventistas do sétimo dia, que receberam o selo de Deus e a chuva seródia. Nesta explicação, os 144 mil levam ao mundo o evangelho eterno dos três anjos e colhem uma grande multidão para o reino dos céus. Agora é verdade que, sob o poder do Espírito Santo, o povo selado inicial de Deus levará o evangelho eterno a toda a criatura. Este argumento eu também já ouvi várias vezes no Adventismo, que a grande multidão são aqueles que são convertidos pelos 144 mil, sendo estes últimos adventistas do sétimo dia. E então, como a grande multidão é um número incontável, argumentam estas pessoas, na sua grande maioria, que os 144 mil será também um número incontável ou simbólico. Mas já vimos através do livro Primeiros Escritos da irmã White que esta explicação tem deficiências, pois ela diz-nos que 144 mil são aqueles que passaram pelo tempo de angústia de Jacó e serão os santos vivos durante esse tempo. E isso encontra-se também no livro O Grande Conflito. E mais, ela refere-se aos santos vivos em número de 144 mil no livro de Primeiros Escritos, página 15. O que não nos deixa dúvidas de que este número é literal. Outro argumento é que há outros que afirmam que os 144 mil são um número simbólico e por isso a grande multidão é sinónimo dos 144 mil. Mostramos a partir da inspiração que a consistência bíblica da interpretação e a declaração clara da irmã White em Primeiros Escritos, página 15, exigem que os 144 mil sejam reconhecidos como um número literal. Assim, tal explicação sofre desafios muito sérios quando lemos o registro bíblico. Ao examinarmos Apocalipse capítulo 7, versículo 9, onde nos é apresentada a grande multidão, é claramente uma cena diferente das dos 144 mil e parece representar um grupo bastante diferente. Continua a dizer-nos com muita coerência e apoio escriturístico o seguinte, este texto. Note-se que esta referência à grande multidão centra-se num local muito diferente da cena que foi apresentada na introdução dos 144 mil. O registro bíblico afirma que é uma grande multidão que nenhum homem pode contar. Agora, os 144 mil estão numerados e revelados a nós. Claro que as Escrituras não atestam que Deus não poderia numerar a grande multidão, mas apenas que nenhum homem a podia numerar. Nestas circunstâncias, seria um grande salto argumentar responsavelmente que a grande multidão era o mesmo corpo que os 144 mil que foram numerados. Deus não achou por bem revelar-nos o número da grande multidão. Por outro lado, ele achou por bem revelar o número dos santos que suportam o tempo de angústia de Jacó. O que está muito claro é que a grande multidão
não pode ser apenas os 144 mil, porque Paulo afirma claramente que os santos vivos, os 144 mil, encontram o Senhor no ar ao mesmo tempo antes de serem transportados para o céu. Então, como já tínhamos chegado à conclusão anteriormente, a grande multidão é vista num local muito diferente da cena que foi apresentada na introdução dos 144 mil. Portanto, se Deus achou por bem não revelar o número da grande multidão, ao contrário do grupo dos 144 mil, logicamente que estes dois grupos não podem ser o mesmo. Continuemos a ler do mesmo livro. Este anjo que é confiado por Deus tem consigo o selo do Deus vivo. Ver Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Por conseguinte, os 144 mil ainda não estão selados nesta cena. Isto confirma que os 144 mil ainda estão ligados à terra, pois nenhum indivíduo não selado será transportado para as cortes do céu. A cena é totalmente diferente no versículo 9, indicando um local bastante diferente. O versículo 9 revela que esta grande multidão está perante o trono, sem dúvida, o trono de Deus. Embora depois do milénio o trono de Cristo virá com ele à terra, no entanto, esta cena é quase certamente no céu logo após a chegada dos santos ao céu. Também é revelado que a grande multidão está vestida com vestes brancas e tem palmas nas mãos. Assim, podemos perguntar: quando é que a grande multidão recebe as palmas nas mãos e onde é que as recebe? Deus, no seu grande amor e sabedoria, respondeu a esta pergunta. Mais uma vez, estes argumentos estão de acordo com as Sagradas Escrituras e ajudam-nos a entender melhor a diferença entre a grande multidão e os 144 mil. Levanta-se a grande multidão. No livro Primeiros Escritos, e agora na página 16 e no primeiro parágrafo, lemos o seguinte: Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram Aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Aqui podemos ver que os 144 mil não é o mesmo grupo que a grande multidão. Desde os tempos de Adão, desde o justo Abel, eles constituem a grande multidão. Desde esses tempos, todos os santos, todos os reformadores, Martinho Lutero, João Hus, todos eles estes que se levantaram contra o papado, contra esse poder maligno e disseram, perante a verdade, que seriam fiéis a ela, também dessa altura estes constituem essa grande multidão. Muitos que não guardaram o dia de sábado vão estar no grupo da grande multidão, porque não conheciam a lei de Deus na sua totalidade, mas viviam de acordo com a luz que tinham. Esses também irão estar no grupo da grande multidão. É de acordo com a luz que temos, meus irmãos, que iremos ser julgados. Por isso, a grande multidão será composta de todos aqueles que seguirem a Deus de acordo com a luz que tinham. Viajam juntos para a cidade. Continuemos a ver o que nos diz a mensageira do Senhor. A primeira parte desta passagem já a tínhamos lido há momentos atrás. Contudo, vamos reler essa parte e todo o resto do parágrafo. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra as colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco,
dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados, em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Que mensagem e que passagem tão bela e sublime. Aqui podemos ver, meus irmãos, que no final, quando Cristo vem, em relação aos 144.000 e à grande multidão, eles estão juntos agora, nesta altura, para irem juntos para o céu. No final, apenas se forma um grupo de remanescentes, pois ambos estão sobre o mar de vidro e durante 7 dias ascendem para o céu. Contudo, aqui nos faz uma alusão especial aos 144.000, pois é um grupo muito especial e convém ser destacado e mencionado, porque eles formavam um quadrado perfeito. Uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Agora poderemos perguntar-nos: podemos nós estar no grupo da grande multidão? Temos que reconhecer que nós, como adventistas do sétimo dia, não podemos estar no grupo da grande multidão, porque temos um conhecimento especial das Sagradas Escrituras que outras pessoas não tiveram e não têm. Ou seja, nós temos mais luz e por isso não poderemos fazer parte da grande multidão. Todos aqueles que aceitaram a mensagem dos 3 anjos, e aqui engloba-se também a mensagem para a saúde, têm luz adicional em relação a outros cristãos. Por isso, ou farão parte da ressurreição especial da qual fala o profeta Daniel no capítulo 12 e no versículo 2 do seu livro, ou estarão no grupo dos 144.000 que não verão a morte e passarão pela grande tribulação. Não nos podemos esquecer que aqueles que fazem parte da ressurreição especial são, em primeiro lugar, todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, assim como aqueles que trespassaram a Jesus. Só que uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para ver a quem crucificaram, que foi o Rei do Universo, que vem à Terra para dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Por isso, nós não poderemos fazer parte do grupo da grande multidão, porque já recebemos a mensagem dos 3 anjos. Mas muitos cristãos que são fiéis, mas que não conhecem a mensagem dos 3 anjos, mas que estão morrendo agora, esses farão parte da grande multidão. Vamos ler a última passagem do Espírito de Profecia que se encontra no livro O Grande Conflito, página 665 e no segundo parágrafo. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prémio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Que maravilhoso será este momento, meus irmãos, quando os santos alcançarem o céu e Deus lhes dê esses vestidos brancos a todos os justos. E como vemos por esta passagem, existem aqui vários grupos distintos, uns mais próximos do trono e outros um pouco mais distantes. E aqueles que estão um pouco mais distantes são os milhões de todos os séculos que poderemos englobar aqui a grande multidão. Terminamos com este slide que nos apresenta as características da grande multidão de acordo com a Bíblia e os livros do Espírito de Profecia. É uma multidão que não se pode contar. São de diferentes tribos e línguas. Vêm de todas as nações. Estão vestidos de roupas brancas. Têm palmas nas suas mãos e, por fim, estão de pé perante o trono do Cordeiro.
A grande diferença para os 144 mil é que a grande multidão é um número que não pode ser contado devido à imensidão de pessoas que a irão compor. Precisamente o contrário dos 144 mil, que são um número definido, literal, e as tribos, como já vimos, são simbólicas. Quantos entraram na terra prometida, meus irmãos? Apenas 2 daqueles que saíram do Egito, Josué e Caleb. E quantos homens tinham saído do Egito? Cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres nem crianças. E destes 600 mil, só 2 entraram na terra prometida. Vejamos também o caso de Daniel e seus companheiros. Quantos se prostraram perante a estátua? Aliás, quantos não se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor? Apenas 3. E quantos judeus tinham sido deportados para a Babilónia? Milhões. No ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, quantos saíram antecipadamente da cidade? Não podemos precisar um número, mas certamente foram bastante poucos. E quantos pereceram, meus irmãos? Milhões de judeus pereceram. O número do povo de Deus sempre foi muito pouco. Vejam quantas pessoas se salvaram no dilúvio. Apenas 8. E poderíamos aqui afirmar que este número 8 de indivíduos no dilúvio seria um número simbólico? Logicamente que não. Eram 8 pessoas literais. Podemos ver sempre na Bíblia que o povo de Deus é sempre muito pequeno em relação aos habitantes do mundo. Por isso, meus irmãos, não pensemos que agora, com perto de 8 bilhões de habitantes no mundo, que se irão salvar milhões de pessoas. Seria muito bom que isso acontecesse, pois Deus não tem prazer em destruir o ímpio, mas em que ele se salve. Queremos que poderão ser salvas centenas de milhares de pessoas que se irão salvar, desde Adão até à segunda vinda de Cristo. Mas mesmo essas centenas de milhares de indivíduos serão sempre um número muito reduzido em relação aos muitos bilhões de habitantes que esta terra, desde o seu início até à vinda de Cristo, vai completar. Por isso, e perante todos os exemplos bíblicos que temos, nunca poderíamos considerar que os 144 mil, ou seja, os justos vivos que não passarão pela morte e que terão que enfrentar a grande tribulação, sejam um número simbólico. Perante todas as evidências que apresentamos neste estudo, podemos afirmar com toda a certeza e com um assim diz o Senhor, que os 144 mil são um número literal e definido. Que nos possamos compenetrar que este tema dos 144 mil serem literais ou simbólicos é um tema muito importante para o povo de Deus. Por hoje damos por terminada a primeira parte do nosso estudo. Para todos aqueles que desejam o PDF dos slides apresentados, não hesitem em contactar-nos pelos contactos disponíveis no final desta apresentação. O nosso próximo estudo será a continuação do estudo dos 144 mil, mas na perspectiva do selamento. Por isso, o título do nosso próximo estudo terá como título Os 144 mil e o selamento. Agradecemos desde já terem assistido e estudado a palavra de Deus connosco. Que Deus vos abençoe e até ao nosso próximo estudo.